Era janeiro de 1945. O Smoke estava na minha mochila, assim como em todas as missões. Estávamos a bordo de um dos navios que ia tomar a ilha de Luzon, no norte das Filipinas. Mas os japoneses não queriam deixar que os navios chegassem até a praia. Uma força armada de terra, assim como uma força armada no ar, por milhares de kamikazes bombardeavam fortemente os navios. Alguns dos nossos navios já haviam sido afundados, mas eu e o Smoke permanecíamos vivos, esperando até o desembarque. O deck do navio tremia, eram tiros de todos os lados. De repente, o Smoke começou a latir. E não para de latir, não para de latir, eu não conseguia entender o que ela queria dizer, até que em uma fração de segundos eu me joguei sobre ela. Uma rajada de metralhadora matou 8 dos soldados que estavam ao meu lado, mas o Smoke salvou a minha vida. A partir desse momento, passei a chamá-la de meu anjinho da trincheira. Você não precisa ser profundo conhecedor de raças de cães, mas eu tenho certeza que já ouviu falar no nome Yorkshire. Aparentemente uma raça tão delicada, e se eu te disser que essa raça já participou da Revolução Industrial, já frequentou os aposentos da família real inglesa, já esteve presente na Segunda Guerra Mundial e está presente até hoje em milhares de lares pelo mundo, ajudando as pessoas a conviverem com essa questão da quarentena do Covid. Quer conhecer um pouco mais sobre essa raça maravilhosa? Quem sabe você se apaixona por ela assim como eu? Vem comigo pro vídeo. O ponto de partida para falarmos de uma raça deveria ser o local onde a raça foi criada e até será o ponto de partida geográfico, o condado de Yorkshire na Inglaterra. Mas o nosso ponto de partida temporal antecede um pouco isso. Século XI, uma época em que a esmagadora maioria dos trabalhadores ingleses eram camponeses, trabalhavam na terra e trabalhavam para os senhores dessas terras. Quase ninguém tinha sua própria terra. Era uma exigência que os camponeses não pudessem ter cães, porque era terminantemente proibido caçar nas terras dos senhores. Mas no final desse século, essa exigência começou a cair por terra, e a condição para que se tivesse um cão, não só como companhia, mas para a guarda da casa de possíveis invasores, assim como proteção dos mantimentos da casa contra ratos, era que esses cães tivessem menos de 7 polegadas de altura. Dessa forma, pouco menos de um palmo. Dessa forma, o cão era adulto, tinha que ser capaz de passar por um arco com 7 polegadas. Polegada é a unidade de medida inglesa. No Brasil seriam 18 centímetros. Dessa forma, o que mais que um cãozinho de 18 centímetros poderia caçar senão um rato? Isso parecia uma desvantagem, um cão pequeno, mas na verdade isso vai fazer toda a diferença na história dessa família de animais, as famílias dos terriers. Com 18 centímetros, os camponeses começaram a criar, a cruzar animais que tivessem como resultado esse tamanho de cão. Afinal de contas, não era possível ter um cão maior. A família dos terriers já vai dar origem a algumas raças, dentre elas o Yorkshire. Com o nascimento da Revolução Industrial, esses camponeses migraram do campo para as cidades em busca de novas oportunidades de emprego. E adivinha quem os acompanhou? Tá, não só os seus cães, os ratos. Infelizmente, onde tem gente, tem rato. E as cidades da Inglaterra daquela época estavam infestadas de ratos. Por sorte, os nossos pequenos terriers eram exímios caçadores de ratos. E isso vai fazer toda a diferença. Quem alimentava a Revolução Industrial da época era o carvão. E as minas de carvão estavam infestadas de ratos. Os agora operários, anteriormente camponeses, tinham os seus cãezinhos em casa como animais de companhia. Eles protegiam os mantimentos da casa dos ratos. Mas levavam esses animais para as minas de carvão e lá eles faziam o mesmo trabalho. Quando saíam das minas de carvão, esses operários iam para os bares ingleses, os famosos pubs, e lá uma competição bastante cruel acontecia. A gente tem que pensar que é uma Inglaterra de uma outra época, então para eles isso não era tão cruel. Os cães eram colocados em disputa para ver qual cão matava um rato primeiro. Eu não sei bem se eram colocados vários ratos para vários cães, para um cão só, um rato de cada vez, um cão de cada vez, mas o fato é que nessas competições muito dinheiro rolava. E foi aí que alguns criadores de outras raças começaram a despertar o interesse por esses cãezinhos pequenos que eram tão carinhosos com seus proprietários, tão amorosos, tão ligados a eles, e ao mesmo tempo com um instinto de caça tão forte. Começa aí
o cruzamento entre alguns animais com características físicas semelhantes, que vai dar início ao nosso Yorkshire. Um nome merece destaque na nossa história, e é Peter Eden, um importante juiz de exposições de cães da época, e que começou a criar também os terriers na busca do Yorkshire de hoje, e ele já criava outras raças. Em 1860, ele apresenta a raça nas competições, nas exposições de cães, e foi ele o primeiro a fazer o registro com o nome Yorkshire. Esse registro feito no livro de criadores. Até então, a raça era conhecida como terrier escocês de pelo curto, bem diferente dos cães de cabelo comprido, que mais parece cabelo humano, que a gente conhece hoje. Naquele momento, a raça começou a se tornar popular. Mas de que outra forma, ou qual a melhor forma de fazer propaganda que não nas mãos de uma celebridade? Essa celebridade era a Rainha Vitória. Na era vitoriana, a Rainha Vitória teve um Yorkshire como seu cão de estimação. Esse cãozinho frequentava o palácio e depois disso todo mundo queria ter um Yorkshire. Em 1932, o que a gente tem de registro no livro de registro de cães foram 300 nascimentos de Yorkshires. Isso subiu substancialmente. Em 1957 já passava de 2.300. Na década de 70. O Yorkshire era o cão mais famoso ou mais querido do mundo. E o registro passava de 25 mil animais. Bom, pulamos para 1970 e a gente falou um pouquinho sobre a Segunda Guerra. Vamos voltar um tempinho no passado e falar sobre um cão que participou da Segunda Guerra Mundial. Seu nome? Smoke. O ano era 1944. Segunda Guerra Mundial e forças aliadas, americanas e australianas, precisavam tomar a ilha de Papua, na Nova Guiné, no norte da Austrália. Ela era tomada por japoneses. Numa das invasões, um soldado americano encontra uma cadela muito suja, muito machucada, numa trincheira. Num primeiro momento ele achou que a cadelinha era japonesa, mas pegou a cadela assim mesmo, cortou os pelinhos com uma tesoura que ele tinha na mochila, imaginando que a cadela tivesse com muito calor, um calor tropical horroroso, e levou a cadela para o batalhão. Ele gostava muito de jogar baralho e não tinha grande laço afetivo com a cadela até então. Numa das jogadas dele, ele estava perdendo dinheiro e chega o cabo William Bill Wynne. Nesse momento a história vai mudar. William compra a cadelinha por mais ou menos $6,50. Batiza a cadela de Smoke, que seria em português fumacinha, fumaça, pela cor acinzentada da cadela. Eles dividem tudo. A barraca, a comida, o cobertor. E a cadela andava na mochila dele, mesmo sendo ele fotógrafo. Olha como são as coincidências. Ele era fotógrafo do exército. Aí você vai dizer, poxa, fotógrafo? No exército, na guerra? Ele fotografava os terrenos inimigos e carregava um equipamento bastante pesado. Mesmo assim, ela acompanhava ele em todas as missões, e não foram poucas. O que é engraçado no destino é que, como fotógrafo, isso vai mudar tudo na vida dos dois. Meses depois dele ter conhecido a Smoke, uma revista chamada Yankee Down Under, uma revista famosa na época, lança uma publicidade, uma campanha publicitária, querendo eleger o mascote do sudoeste do Pacífico. E aí o Winnie resolve que vai ganhar a competição com a Smoke. Ela era muito inteligente, absorvia tudo que ele ensinava e divertia e alegrava todo o batalhão. Então ele resolveu ensinar ela a pular de paraquedas. Ele faz um paraquedazinho só para ela e começa a fazer inúmeras fotos dela fazendo saltos de 9 metros de altura. Infelizmente o último salto não foi como desejado, como planejado, e o paraquedas da Smoke fechou. Ela, ao invés de cair no lugar certo, caiu fora. Não se machucou, mas a partir desse momento ele achou que era o último salto, não precisava fazer outro. Nem precisava realmente. A Smoke ganhou a competição e ganhou até troféu, eleita a mascote campeã do sudoeste do Pacífico. Naquele mesmo mês, o Winnie pegou dengue e foi transferido para a enfermaria. Lá ele sentia muita saudade da Smoke, estava muito enfraquecido, e pede que a enfermeira traga a cadelinha para fazer companhia a ele. Apesar disso ser terminantemente contra as regras, ela trouxe a cadela. E a resposta foi incrível. Não só o Winnie se sentia muito bem, mas todos os soldados começaram a se alegrar com a inteligência e com os truques que a cadelinha fazia. Indiscutivelmente, isso fazia muito bem para a recuperação de todos eles.
Há inclusive o registro de um soldado que pede para ficar com a Smoke nas mãos por um tempo. O Winnie concorda e ele levanta a cadelinha nas mãos e começa a balbuciar umas palavras muito baixinho. O Winnie pergunta para a enfermeira o que ele está dizendo. E ela diz, eu não consigo entender, mas esse soldado já não fala há meses. Ele está produzindo palavras agora, segurando a Smoke no colo. Bom, embora algumas pessoas discordem, muita gente concorda que a Smoke foi o primeiro cão terapeuta da história. Até então eles já tinham participado, já tinham vivido mais de 150 ataques juntos. E em agosto de 44 foram transferidos para a ilha Biak. E ele fazia os reconhecimentos aéreos fotográficos. Já tinham voado mais de 12 missões juntos. E a presidência americana nesse momento condecora Smoke como membro honorário da tropa. A primeira cadelinha então a receber uma condecoração da presidência americana. Em janeiro de 45, eles são transferidos para a ilha de Luzon. Exatamente, essa é a mesma ilha em que Smoke salvou o Winnie. Mas não foi bem por isso que a Smoke ficou tão famosa. Na mesma época, o batalhão precisava se instalar e era preciso passar cabos de comunicação. Acontece que um dos tubos que levava os cabos de comunicação para a instalação da base tinha 20 metros de distância e mais ou menos 20 centímetros de altura. Lembra daquele 1 palmo de altura que a gente falou lá do final do século XI? Pois é, olha ele aparecendo aqui séculos depois. Quem que tinha tamanho para entrar nesse tubo? A Smoke. O comandante da base pergunta então para o Winnie o seguinte: nós vamos precisar de muitos homens em pelo menos 3 dias para passar esses cabos por debaixo da pista. Será que a Smoke consegue passar os cabos? O Winnie concorda. Então imagina o seguinte: o tubo de 20 centímetros estava todo descasado porque os bombardeios tinham tirado o tubo de centro. Então eu tinha lugares com 20 centímetros, olha eu já dentro da história, não eu nada. O Winnie tinha a seguinte situação: os tubos tinham 20 centímetros e em alguns lugares o desencaixe do tubo deixava ainda mais estreito. Pensa ainda que naquele momento tinha terra dentro dos tubos. Então eu imagino que ao longo do trajeto todo ela devia ter uns passos muito estreitos para passar. Mesmo assim, o Winnie topou o desafio. Amarrou um barbantinho, uma corda na Smoke e colocou ela no tubo. Ela começa a andar. Depois de andar alguns metros, ela apavora e volta, e ele insiste para que ela vá. Ele passa para o outro lado da pista e começa a chamar por ela. Rapidamente ela desaparece dentro do tubo. Em determinado momento, não dá nem para escutar mais o latidinho dela. Não dá para ver nada e escutar nada. O Winnie insiste, e chama, e chama, e chama, e chama, e de repente, quando tem mais ou menos uns 6 metros, ele olha lá dentro do tubo, e no meio da poeira vê os 2 olhinhos dela apontando. Ela chega no fim do trajeto, trazendo a cordinha amarrada no pescoço. Todos da base ficam eufóricos, e ela fica sendo afagada por todos eles por mais de 5 minutos. Ela poupou um trabalho enorme, a força de trabalho de mais de 250 homens e 3 dias de trabalho. Ela foi condecorada mais uma vez e agora promovida a Cabo Smoke. Merecida Cabo Smoke. Mas você acha que a vida dela era só sucesso e aventuras bem-sucedidas? Não. Eles já passaram muito aperto durante todo esse trajeto, durante toda essa aventura da Segunda Guerra. Houve uma época em que eles tiveram que andar por 4 meses em cima de coral. Bom, você deve estar pensando, mas a Segunda Guerra estava acabando no final dessa época em que eles passaram o cabo em Luzon. E de fato, estava acabando sim. Mas um fato ainda ia acontecer. E o Smoke e o Winnie são transferidos. Bom, era fim da guerra, mas o pior tufão da história acontece na ilha. A ilha é devastada, mais de 500 pessoas morrem, mas o Winnie e o Smoke estavam lá, firmes e fortes. A guerra acaba e ele volta para a América. Se casa e começa a levar a Smoke para apresentar a história dela às pessoas. Ela participa de mais de 42 programas de TV. Ela morreu em 1957. Em 2005 foi erguido um monumento em homenagem a ela.
em Lakewood, Ohio. O monumento está lá até hoje. Essa foto do capacete, que é a foto mais famosa dela, cabe uma curiosidade. Esse capacete era usado para dar banho nela e assim aliviar o calor que a cadelinha sentia naquela região. Ela foi enterrada numa caixa de munição 30 mm. Acho que é uma homenagem honrosa a uma soldado tão valente e tão importante. Mas se você está pensando em adquirir um Yorkshire achando que ela é um cachorro indestrutível, não é bem assim. Como todas as raças têm as suas particularidades, e os Yorks não são diferentes. Os Yorkshires são cães que normalmente podem apresentar problema de dentição dupla, problemas articulares com luxação patelar, em que o joelho fica muito instável, problemas cardíacos que podem ser primários ou oriundos do que a gente chama de estenose traqueal, que é um estreitamento do calibre traqueal, levando a uma sobrecarga, um esforço cardíaco desnecessário. E isso faz com que o coração aumente. Além disso, e muito pouco comentado, essa raça também é muito inclinada a um distúrbio hepático chamado shunt portosistêmico, um problema vascular em que o fígado não recebe o aporte sanguíneo que deveria. Isso causa uma série de alterações no fígado e pode levar o animal à morte se não for diagnosticado e corrigido da forma adequada muito precocemente. Sobre shunt portosistêmico, cabe um vídeo que está vindo aí. A pelagem desse animal é bastante delicada e precisa de um cuidado todo especial. Esses cães têm cabelo quase parecido com cabelo humano. A vantagem é que cai muito pouco, mas cresce continuamente. Então requer escovação, requer cuidado, banhos com produtos especiais e escovação. Então antes de adquirir um animalzinho dessa raça, pense que vai exigir cuidados. E pense se você tem condição de proporcionar tais cuidados ao animal. O grande mito dessa raça é o tamanho. E muita gente vende na internet filhotinhos dizendo que são micro, que são mini, que são número 1, número 0. Não existe isso. O Brasil Kennel Club define como tamanho padrão da raça cães com até 3,2 kg. Então, um animal que tem menos de 3,2 kg está fora dos padrões da raça. Esses padrões podem ser encontrados no link que eu vou deixar na descrição. E a partir desse link você vai direto nas informações do CBKC, não tem dúvida. Você não precisa então ser profundo conhecedor da raça, mas eu tenho certeza que se apaixonou pelos Yorkshires. São cães companheiros, amigos, alegres. E agora para pensar em como esses cãezinhos devem estar fazendo bem às pessoas que estão presas dentro de casa nessa quarentena, desse isolamento do Covid. Só quem tem um cão sabe a alegria que esses animais dão a nós. Aliás, não é só cão, né? Qualquer bichinho de estimação, um gato, um pássaro. Mas imagina quantas vidas alguns Yorkshires já mudaram pelo mundo. Não só a vida do Winnie, mas eu acho que muitos Yorkshires devem ter mudado a vida de muita gente. Essa raça é realmente fantástica e merecia ser o primeiro vídeo de raças do canal.